E aí, galerinha da Acrópole, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falar sobre não ficção. Essa semana nós vamos fazer vídeos aqui de não ficção. Já tivemos a semana do teatro, tivemos a semana de livros adaptados para o cinema ou vice-versa, né? Então cada semana agora vai ser mais ou menos temática. Tivemos a semana dos quadrinhos e agora essa semana é de não ficção. E o primeiro livro que nós vamos falar aqui, nós, no caso eu, é o Migração e Intolerância, do Humberto Eco. Mas antes de falar do livro especificamente, vou pedir para você deixar aquele like, para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar com os amigos e assistir pelo menos a mais um vídeo. Porque assistindo a mais um vídeo, das sugestões que aparecem lá, no final você indica para o YouTube que o canal é importante, é relevante e ele vai sugerir para mais pessoas. Beleza? Bom, vamos falar desse livro aqui do Humberto Eco, Migração e Intolerância, que saiu agora em 2020, numa edição super bonitinha da Record. O Humberto Eco é um pensador um escritor, um pensador muito famoso. Eu li dele alguns livros de ficção. Eu li O Nome da Rosa, acho que foi o primeiro e talvez seja o mais conhecido, né? Eu li também o Pêndulo de Foucault, li também o Cemitério de Praga e A Misteriosa Chama da Rainha Loana. Foram esses que eu li dele. Sei que também tem outros romances importantes e que são muito aclamados. Mas ele também publicou muito não ficção, ele publicou livros teóricos, publicou ensaios muito relevantes. Dele eu li, não todo, mas eu li por uma disciplina na época da minha pós-graduação, no meu mestrado, que é sobre a literatura. E eu li alguns capítulos e tem coisas assim geniais que ele escreveu ali. E também li Os 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, que é um livro muito interessante para quem estuda literatura ou para quem quiser conhecer mais a fundo os mecanismos de criação literária e de leitura, tá bom? Bom, esse livro aqui, publicado em 2020, como eu disse, nessa edição muito bonita da Record, é um livro até menorzinho, você pode ver, né? É um livro pequeno, é um livro de 94 páginas, dá para ler numa sentada e foi o que eu fiz. Sentei e li de uma vez só, tá? A tradução ficou a cargo da Eliana Guiar e da Alessandra Bonhooker, não sei. E é um livro, para quem não sabe, o Humberto Eco faleceu não faz tanto tempo, faleceu em 2016, tá? Bom, esse livro ele tem quatro capítulos que ele vai falar de imigração e de intolerância no geral, vai passar por questões de racismo, de fascismo, etc. Tá? Mas basicamente ele vai e retorna dentro desses temas em todos os capítulos do livro. O primeiro capítulo é As Migrações do Terceiro Milênio. O segundo é Intolerância. O terceiro é Um Novo Tratado de Nijmegen. Deve ser mais ou menos por aí. Imagino, é uma cidade da Holanda. E o último, Experiências de Antropologia Recíproca. É muito fácil de ler, é muito gostoso, ele trata de temas que são extremamente atuais. Esses capítulos são palestras ou são textos que ele escreveu em ocasiões diferentes e foram reunidos nesse livro, tá? Então não há exatamente uma unidade, às vezes ele até inclusive retoma algumas coisas que ele já disse em outros momentos do livro. Algumas são conferências do final, da virada do milênio, né, do final do século passado para esse século, e alguns já nessa década de 10 aqui do século 21. Uma das coisas que eu mais gostei aqui na edição do livro é que eles separaram algumas falas do meio do texto. Eles separaram algumas falas, o texto vai correndo, de repente ele para no meio da página, aí você abre na página seguinte e há trechos em destaque, trechos do texto que estão destacados. E é muito interessante porque
Sabe o que parece? Parece justamente aquele trecho que você ia marcar, sabe? Pelo menos comigo funcionou assim. Aquele trecho que eu já ia, provavelmente já ia marcar, né? Eu gosto muito de, não sei se você faz isso, eu adoro marcar os livros, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó, tem uma fala, não sei se a câmera vai pegar, tá aqui em amarelo, ó. Tem uma fala aqui que eu destaquei, né? Mas olha só que em momentos ele separa, o editor aqui, ele separa alguns trechos e dá em destaque. Se a câmera não pegar, também eu posso colocar depois algumas fotos para vocês aqui. Olha isso. Então, é muito legal porque é como se o texto já estivesse se destacando para você, né? É uma outra experiência de leitura que é muito legal. Bom, mas o que eu posso destacar de leitura especificamente? Eu disse que ele vai falar de imigração, de intolerância, e passa por temas como o racismo e o fascismo. Então, o que eu posso dizer aqui? Que todos esses textos, eles estão dialogando, estão falando da grande onda migratória e das ondas migratórias que estão acontecendo no mundo. A Europa está sentindo muito forte isso. Nos últimos anos a gente viu uma onda migratória muito grande por questões sociais, econômicas, políticas. Não existia, durante um tempo, né, existiu uma espécie de retorno em relação à colonização. Então, por exemplo, os congoleses indo para a Bélgica, os marfinenses, os senegaleses, os camaroneses indo para a França, por exemplo, ganenses indo para a Inglaterra, esses países que foram colônias, né? Angolanos indo para Portugal, moçambicanos também, uma espécie de retorno da colônia, né? Uma resposta, ou seja, vocês chegaram aqui, invadiram e essas pessoas estão indo. Mas há outros movimentos, a gente vê o movimento de vários povos, mas que compartilham a religião muçulmana, indo em peso para a Europa, muitos indianos, muitos chineses, a gente vê também uma onda muito forte de sírios, de líbios e outros países, egípcios, turcos, talvez agora armênios, com esse problema com o Cazaquistão que está tendo agora, indo muito para a Europa, fugindo de problemas políticos, né? Então ele fala aqui assim que chega um momento que não tem como você simplesmente ignorar. E ele vai separar, ele vai querer diferenciar os termos migração e imigração, mas além daquilo que a gente já conhece das definições. Ele está filosofando a respeito dos termos. Ele está dizendo assim, ó: temos imigração quando os imigrantes, admitidos segundo decisões políticas, aceitam em grande parte os costumes do país para o qual imigram. E temos migração quando os migrantes, que ninguém pode prender nas fronteiras, transformam radicalmente a cultura do território para o qual migram. Esse é um tema bem sensível, né? De você aculturar-se num país que você está indo ou não se aculturar, né? Como preservar a sua cultura, a sua língua e também adaptando a língua e a cultura de um outro país, né? Então nós temos todo esse problema. E como fazer isso de maneira saudável, né? Então ele vai dizer aqui, ó, como já disse, as imigrações são controláveis politicamente e as migrações não. São como os fenômenos naturais. Enquanto estivermos nos limites da imigração, os povos podem pensar em manter os imigrantes em um gueto para que não se misturem com os nativos.
diante de um caso de imigração não há mais guetos e a mestiçagem é incontrolável. Ele vai dizer que é uma coisa realmente que é incontrolável, então os xenofóbicos de plantão, os racistas de plantão, eles podem espernear o quanto forem, mas não vai ter como mais controlar, tá? E ele fala até rapidamente um pouco sobre os impactos disso na cultura. Isso é fato, né? Colocar em guetos, por exemplo, a gente está colocando... E falar de imigração para o brasileiro é uma coisa que está na nossa cultura, né? Tá na nossa história, na verdade. A gente teve, claro, a chegada dos portugueses, depois de muitos africanos escravizados, depois nós tivemos as ondas dos imigrantes europeus como italianos, espanhóis, poloneses, ucranianos, entre outros, e também os japoneses, né? Depois deu uma parada em relação a isso, as coisas eram muito espaçadas. E atualmente a gente tem os haitianos e os venezuelanos que estão, sim, em guetos no Brasil e não estão misturados. É uma coisa que a gente precisa falar, que a gente precisa discutir, tá? É importante que a gente fale sobre os haitianos e agora, numa segunda leva, os venezuelanos no Brasil. No segundo capítulo, que é a intolerância, ele vai falar também sobre questões, passando pela intolerância, mas falando de intolerância, ele passa por fundamentalismo e integrismo. Ele vai desenvolver esses conceitos, tá? De onde surgiu, ele vai dizer sobre a interpretação, o início disso no século XIX nos Estados Unidos, que é a interpretação literal das escrituras, que faz com que o movimento fundamentalista cresça muito. Geralmente a gente associa aos muçulmanos, né? E não, aqui ele está dizendo que é uma relação cristã. E está falando também sobre algumas coisas do politicamente correto, que também está criando um fundamentalismo, né? É uma coisa que os movimentos progressistas precisam discutir rapidamente, precisam trazer isso em pauta, porque há um movimento de cancelamento, como aconteceu há pouco tempo com a Lilia Schwartz, né? Uma pessoa que trabalhou, por exemplo, muito em prol do movimento negro e trazendo pessoas negras para o debate e valorizando, e ela cometeu um deslize, é fato, ela cometeu um deslize, e de repente ela foi já cancelada, como se todo o trabalho que ela tivesse feito fosse em vão, né? Então é uma coisa para ser discutida muito. Então aqui ele toca nesse assunto também, que é uma das coisas sensíveis hoje em dia, tá? E também vai falar a respeito dessa intolerância, que na verdade a intolerância ela é em classes mais baixas ou de classe alta para classe baixa. A intolerância dentro da classe alta, entre aspas, não existiria, segundo ele, tá? O que seria não existiria? Porque tendo-se dinheiro, tem-se a tolerância. O problema é econômico, né? O problema é basicamente econômico. Então, essa classe alta, essa elite, ela cria os racismos, ela cria os preconceitos para aplicar em relação às classes mais baixas. Se há algum integrante da classe, dessa elite, que destoa um pouco, no máximo é o nariz entortado, porque no fundo o que importa é o dinheiro. É mais ou menos a conclusão a qual ele chega. No terceiro capítulo, que é o novo tratado de Nijmegen, ele vai falar sobre a paz na Europa hoje, né? Europa, para quem é mais novo, né, para quem não viu, né, muita gente não viu grandes conflitos na Europa. A nossa geração não viu, a geração anterior talvez não tenha visto. A Europa sempre esteve em guerra, né? Romanos, bárbaros, outros povos, e conquistas aqui, reunificação ali, expansão territorial aqui. Então assim, e fora as duas grandes guerras, que foram mundiais, mas foram basicamente em solo europeu. Bom, ele vai falar aqui que essa cidade foi foi palco de um tratado de paz uma época. E a gente está teoricamente em paz. A Europa estaria teoricamente em paz. Mas a Europa, na verdade, está em guerra, porque a guerra ela é de preconceito, a guerra ela é dentro de uma questão menos direta, né? Você não atira especificamente e você não combate especificamente com armas o fulano de tal, tá? Inclusive ele diz assim, ó: devemos ser realistas e reconhecer que, a despeito de tudo isso, a Europa ainda experimenta guerra, ódio e intolerância no interior de suas fronteiras.
devemos estar conscientes de que novas formas de conflito nos assombram, mesmo quando não as percebemos em toda a sua magnitude e significância. E no quarto e último capítulo, que é a experiência de antropologia recíproca, ele vai falar basicamente de racismo, mas também sobre a Europa, o olhar que se tem do outro, né? Geralmente é o europeu que olha para o outro, que analisa o outro, que analisou o latino-americano, que analisou os povos indígenas, os povos originais, né? Os povos originários, não sei agora, os africanos, os aborígenes, os asiáticos, árabes, persas, entre berberes e outros povos, né? Então é sempre o olhar do europeu para com o outro. E de pensar nessa antropologia também, porque chega a passar do europeu para consigo mesmo, mas também de ver como esses povos olham para o europeu. Qual é o olhar desses povos para o europeu? É um olhar positivo, negativo? Em que circunstâncias? Em que contextos? O olhar foca especificamente em quais elementos, né? O olhar deles é guiado de que maneira, né? Então também essa questão desse contato entre os povos, né? Que passa pelo título do livro, que é Migração e Intolerância. Eu acho que é um livro fácil de ser lido, é um livro gostoso de ser lido e é um livro necessário. Deve ser lido, deve ser debatido, beleza? Você aí já leu alguma coisa do Umberto Eco? Fala aí comigo nos comentários, escreva aí, leu algum outro livro sobre esse tema, migração e intolerância? Deixa aí então o seu comentário, a sua opinião e a sua indicação de leitura. Beleza, gente? Valeu, um abraço e até a próxima!